Olá, bem-vindo ao canal 5 Minutos de Saúde. E nesse vídeo vou te mostrar quais são os principais sintomas da sífilis e por que ela é uma doença silenciosa e perigosa. E se você ficar até o final desse vídeo, como sempre eu vou deixar um presentinho especial. A sífilis é uma doença centenária que pode afetar qualquer pessoa e, se não for tratada, pode causar danos irreversíveis ao organismo. Apesar de ser uma doença grave, a sífilis é uma doença silenciosa, ou seja, os sintomas podem não aparecer por muitos anos e muitas vezes quando aparecem os primeiros sintomas são ignorados ou confundidos com outras condições. No entanto, se a sífilis não for tratada, ela pode causar danos permanentes à saúde e até mesmo à morte. Neste vídeo, vamos abordar os principais sintomas da sífilis e como ela se desenvolve. O que é a sífilis? A sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmissível, DST, que afeta os órgãos sexuais. Ela é curável e exclusiva do ser humano. Se for tratada no primeiro ou segundo estágio em que ela se apresenta, pode ser curada, porém, se não tratada, pode levar a pessoa a problemas graves, inclusive a morte. Como a sífilis é transmitida? A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto. A infecção por sífilis pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para o bebê durante a gestação. A bactéria causadora da doença é chamada de Treponema pallidum, é transmitida pelo contato sexual com uma pessoa infectada. Como acontece a sífilis na gravidez e quais são as consequências para o bebê? A sífilis é consequência da disseminação do Treponema pallidum pela corrente sanguínea, transmitido pela gestante para o seu bebê. A infecção pode ocorrer em qualquer fase da gravidez e o risco é maior para mulheres com sífilis primária ou secundária. É uma infecção grave que pode causar má formação do feto, aborto ou morte do bebê, quando este nasce infectado com essa doença silenciosa. Antes de falarmos sobre os principais sintomas da sífilis, se inscreve no canal e compartilha com o maior número de pessoas essas informações de interesse público. São milhões de pessoas no Brasil e no mundo que podem estar desenvolvendo essa doença silenciosa e ainda não sabem. Os sintomas podem ficar escondidos durante muitos anos e muitas vezes quando aparecem os primeiros sintomas podem ser ignorados ou confundidos com outras doenças. Procurar ajuda médica no estágio inicial da doença faz toda a diferença na cura da sífilis. Quais os sintomas da sífilis? A sífilis pode ser dividida em 4 estágios: primário, secundário, latente e terciário. Cada um destes estágios apresenta diferentes sintomas. Primeiro estágio primário. Os sintomas do estágio primário da sífilis geralmente aparecem cerca de semanas após a exposição à bactéria Treponema pallidum. O principal sintoma do estágio primário da sífilis é uma ferida única ou múltipla chamada de cancro na região genital ou retal. O cancro geralmente não causa dor e pode ser confundido com outras feridas ou cortes. Outros sintomas do estágio primário da sífilis podem incluir linfadenopatia regional, inchaço dos gânglios linfáticos, febre baixa, mal-estar generalizado e perda de apetite. Segundo estágio, secundário. Os sintomas do estágio secundário da sífilis geralmente aparecem cerca de semanas após o início dos primeiros sintomas. Os principais sintomas do estágio secundário da sífilis incluem erupções cutâneas que podem afetar todo o corpo, úlceras nas mucosas dos genitais, perda de cabelo e inchaço dos gânglios linfáticos. Outros possíveis sintomas do segundo estado da sífilis incluem febre alta, suor noturno abundante, tosse persistente e dor nas articulações. Terceiro estágio latente. Quando o paciente passa das fases primária e secundária sem perceber e cuidar dos sintomas, a doença entra em um estágio assintomático, ou seja, aparentemente não há sintomas. Quarto estágio, terciário. Os sintomas desse estágio da sífilis podem levar anos para se desenvolver e podem incluir danos irreversíveis ao cérebro e outras partes do corpo, inclusive os olhos e o coração. Os possíveis problemas neurológicos causados pela sífilis tardia incluem demência, perda progressiva da memória e outras funções mentais, paralisia progressiva.
paralisia total ou parcial, e surdez neurosensorial, perda permanente da audição. Outros problemas no coração causados pela sífilis tardia podem incluir aneurisma, abaulamento na parede de um vaso sanguíneo, e miocardite, inflamação do músculo cardíaco. Por que a sífilis é uma doença silenciosa? A sífilis é uma doença silenciosa porque os sintomas podem demorar anos para aparecer, se aparecerem. A maioria das pessoas infectadas não tem ideia de que estão doentes e, portanto, não procuram tratamento. Quando os sintomas finalmente aparecem, a doença já está em estágio avançado e pode causar danos irreversíveis à saúde. A única maneira de evitar a sífilis é através da prevenção, o que significa usar preservativos todas as vezes que tiver relações sexuais. Qual a importância de fazer o diagnóstico precoce da sífilis? O diagnóstico precoce da sífilis é importante porque a doença pode ser curada com antibióticos se for diagnosticada e tratada nos estágios iniciais, primário ou secundário. No entanto, a sífilis não tratada pode levar à destruição de órgãos, paralisia, cegueira e até mesmo à morte. O diagnóstico precoce da sífilis pode ser feito através da realização de um exame físico e da análise de uma amostra de sangue para detectar a presença dos anticorpos contra o Treponema pallidum. O exame físico geralmente revela manchas brancas ou vermelhas na pele, chamadas de cancro ou inchaço das glândulas. A amostra de sangue pode ser obtida através da punção venosa ou da coleta capilar, sangue do dedo. Como tratar a sífilis? Os antibióticos penicilina G-benzatina e penicilina G-cristalina são os medicamentos mais utilizados para tratar a sífilis no estágio primário e secundário. A dose e duração do tratamento dependem do estágio da doença. No entanto, algumas pessoas podem ter alergia à penicilina. Nesses casos, outros antibióticos como azitromicina ou eritromicina podem ser usados. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, DST, que pode ser facilmente contraída se não houver o uso de preservativos nas relações sexuais. Por isso, é importante estar sempre atento aos seus sintomas e buscar tratamento o quanto antes. Caso você apresente qualquer um dos sintomas da sífilis, não hesite em procurar a ajuda de um médico, pois essa doença pode infectar qualquer pessoa, independentemente da idade, raça ou etnia. De acordo com o Ministério da Saúde, a sífilis é mais comum em homens que têm relação sexual com outros homens, bem como mulheres grávidas e recém-nascidos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e deixa seu like. Você já sabia da gravidade dessa doença silenciosa? Comenta aí embaixo. Até o próximo vídeo.